Bom dia, meus amores! Estamos aqui para a nossa segunda aula de hoje, que vai ser no livro de Atividades Complementares História. No livro de Atividades Complementares de História, tá certo? Então, você pega o seu livro de atividade complementar e abre na página 14. Livro de atividade complementar na página 14, tá certo? História. Hoje vamos ver um pouquinho do tempo, tá certo? Tempo. Vamos conversar um pouco sobre o tempo. Você sabe que dia é hoje? Com a ajuda do seu professor, pinte o nome do dia da semana em que estamos escrevendo esta data. Então, você vai responder, tá certo? Já que tia Graça não está, você faz com a mamãe, com o papai ou alguém mais velho que você. Respondendo essa sequência, tá certo? O dia que a gente somos hoje. Os dias da semana e a contagem dos dias são formas que os homens criaram para organizar o seu tempo. Já pensou se não houvesse os dias da semana? Como você saberia os dias em que você viria para a escola? Veja só, como aqui já falou, o homem que se organizou para identificar os dias e as datas, tá certo? Por exemplo, hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Então, eu sei que hoje é quinta-feira, o quarto dia da semana. A semana tem 7 dias no total, iniciando no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias, tá certo? Hoje é o quarto dia, então falta 3 dias para a semana se acabar, tá certo, meus amores? Vamos aprender a nos situar no dia em que estamos. Complete as informações. Aí, esse espaço aí, você que vai completar, né? Hoje é, ontem foi e amanhã será. Hoje é quinta, ontem foi quarta e amanhã será sexta. Quando estudamos história, precisamos saber o tamanho do tempo que estamos estudando. Com um pouco de calma e atenção ao que o professor vai ler, podemos aprender direitinho como contar o tempo. Como é que a gente conta o tempo? Vamos lá saber? Na antiguidade, os homens sentiram a necessidade de controlar e organizar sua vida e suas atividades. Dessa forma, tiveram a ideia de contar o tempo. Por falta de conhecimento apropriados para a construção de objetos capazes de fazer isso, eles se baseavam nos fenômenos naturais, como o movimento do corpo celeste. Com o passar dos anos, muitos instrumentos foram criados para essa finalidade. Veja as imagens. Por exemplo, antigamente, as pessoas não tinham como saber que hora era, que dia era, qual o tempo que eles estavam. Eles se guiavam muito pelas coisas da natureza, como por exemplo o sol. O sol estava amanhecendo, já sabia que já era 6 horas da manhã. Estava bem quente na metade do dia, que já era meio-dia. E quando o sol ia caindo, já sabia que iam chegando à noite e que já era 6 para 7 horas. Eles se baseavam mais ou menos por isso. Hoje em dia, e também o céu as estrelas no céu. Hoje em dia existem vários métodos para conhecer. Um deles é muito conhecido da gente, que está aí o calendário e o relógio, tá certo? O calendário e os relógios foram criados para facilitar a contagem do tempo. Assim, ajuda as pessoas a organizar a sua vida. Aos poucos, eles foram sendo aperfeiçoados até chegar ao tempo de hoje. O relógio é utilizado para marcar as horas do dia. O dia é dividido em 24 horas, então o relógio é para marcar as horas. Que hora é agora? Deixa a tia Graça ver. São 6h30.
Então, eu sei que tá de manhã, tá cedo e é 6h30 da manhã ainda. Pra mim ainda tá cedo, tá certo? Eu já consigo identificar o tempo que eu estou hoje, agora. E o dia é dividido em 24 horas. Então, a partir de que chega à meia-noite, quando começa a 1 até 24 horas de novo, até meia-noite de novo, são 24 horas, já foi um dia. Um dia completo tem 24 horas, tá certo? O conjunto de 7 dias forma uma semana. Então, eu não disse que a semana tinha 24 dias, então esses dias formam uma semana, tá certo, pessoal? Os 7 dias formam uma semana. O ano é formado por um conjunto de 12 meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro, 12 meses se formam um ano. A gente tá no mês de novembro, o 11º mês. Falta só um mês para acabar o ano, que é o mês de dezembro. O calendário representa todos os dias, todas as semanas e o mesmo que formam um ano. Então, no calendário tem os dias da semana, tem os meses e tem o ano. Então, em uma coisa só tem 3 informações importantes que a gente precisa diariamente saber, tá certo? Agora vocês vão responder a atividade na página 15, o primeiro e o segundo, tá certo? E vamos agora para a página 16. Vamos conhecer a família ao longo do tempo. A gente viu o tempo, vocês vão fazer a leitura, né? Acompanhar o vídeo com tia Graça e responder a atividade. Agora a gente vai ver a família ao longo do tempo. Eu vou fazer só a leitura do texto e a atividade, vocês também respondem aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato com tia Graça, tá certo? Que eu auxilio melhor vocês. Ouça a leitura que o professor vai fazer sobre a família e depois escreva o seu próprio depoimento de acordo com a sua família. Nasci em Aparecida do Norte, perto de Guatinguetá. Com 3 anos de idade já estava em São Paulo. Meus avós eram de Guarantigueta. Só conheci 2 avós, materna e paterna. Vivi com meus pais até 3 anos. Depois eles se separaram, fiquei só com minha mãe. Minha mãe era empregada, trabalhava na casa de um dos maiores advogados do estado de São Paulo. Nessa época, meu único irmãozinho faleceu. Depois fomos morar na rua Conselheiro Nébias. Eu não morava numa casa, morava num quarto com minha mãe, numa vila. A rua Conselheira Nébias era uma maravilha, porque a gente brincava de amarelinha, pegava um lençol, pegador de lençol atrás, podia atravessar na rua correndo, ficava à vontade. De noite podia ficar até às 8 horas brincando ali, na calçada de roda. O quarto que morei não deve existir mais. Vou fazer 74 anos. Ai, que história legal! Então, é uma pessoa que começou a contar o início da sua história, desde nascido. Desde quando ele foi morar a primeira vez, aonde ele foi morar, com quem ele foi criado, os pais se separaram, ele foi morar com a mãe e depois passou a morar num quartinho de empregadas com sua mãe, porque o único irmãozinho que ele tinha, ele morreu. Então, vocês agora vão relatar desde o início, quando vocês nasceram, aonde, em que cidade. E desde quando vocês nasceram, você mora no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E hoje, o que é que você está fazendo hoje? O que é que você mais gosta de fazer? Então, é isso que vocês vão escrever aí, tá certo? Depois vai responder o segundo e o terceiro, que são respostas pessoais também sobre vocês. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã. Tia Graça vai tirar foto e vai deixar lá no grupo a atividade que é para ser escrita no caderno, tá certo? Tchau, tchau!